pela composição ou pelo autor do salmo que nós conhecemos, que foi, aleluia, o rei Davi. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque desde o princípio, quando Deus ele encontra o rei Davi, o próprio Deus vai fazer testemunho dele, dizendo que ele é um homem segundo o coração de Deus, aleluia. E quando foi me passado o tema dessa festa, eu glorifiquei ao Senhor, porque se tem um leitor, simples leitor, que gosta muito de passar pelos salmos, sou eu, pois aqui nós encontramos homens de Deus que compuseram suas canções nas mais adversidades ou nos mais adversos momentos de suas vidas, homens que escreveram ou comporam uma canção em louvor a Deus, passando por momentos aonde talvez no seu íntimo a esperança de vida já tinha se findado, mas que ainda assim decidiram louvar ao Senhor. Glória a Deus. E eu queria trazer um tema para essa mensagem. Eu sei que a festa tem um tema, mas eu quero pregar subordinado ao tema, quando uma canção se faz necessária. Aleluia. Eu venho de um bairro, o pastor Fábio conhece, inclusive ali que ele pregou muito, em Dayatuba, que se chama Oliveira Camargo. E ali, irmãos, todos os dias nós recebemos um convite diferente, aleluia, para participar de algo que Deus ele não se agrada. O local é um bairro conhecido, aleluia, na cidade. E outro dia eu conversava com um amigo cristão, e ele é supervisor da guarda, e ele me deu um tapa nas costas e disse assim: eu te parabenizo só por você ter saído daquele bairro sem ter se tornado um bandido, ou sem ter uma passagem, pelo menos, por uma delegacia, aleluia. E quando eu morava ali, desde o meu nascimento, até aproximadamente os meus 20 anos, eu me lembro que foi muito difícil, e eu aprendi ali, aleluia, que uma canção se faz necessária muitas das vezes, aleluia. Eu congregava numa igreja simples, o pastor Fábio conhece, aleluia. Os irmãos glorificam a Deus, nos reuníamos, e até hoje ali os irmãos se encontram todas as quartas-feiras, sexta-feira e domingo, aleluia. E eu lembro que um dos ensinamentos do pastor que marcou a minha infância, porque foi ali que eu comecei, foi dizendo para a igreja que o louvor a Deus ele não pode ser oferecido de qualquer maneira, mas que o louvor a Deus ele tem que ser algo que sai do fundo da nossa alma e do nosso coração, porque ele tem que ser sincero. E os salmistas, irmãos, eles não faziam diferente. Homens, aleluia, que compuseram nas mais adversas situações da vida, alguns deles dentro de cativeiro, outros deles distante da sua terra. A exemplo do Salmo 42, aleluia, que vai ser atribuído a um filho de Corá, um coraíta, e ele diz que ele está distante, aleluia, ao reino do norte, no reino de Israel, e ele vai dizer que ele tem saudade de Judá, e eu não sei por qual motivo, mas ele diz que ali ele está cercado de inimigos. Mas eu acho bonito porque ele inicia o salmo dizendo assim: assim como a corça anseia pela corrente das águas, o meu coração tem sede de ti, aleluia. E eu acho tão bonito, aleluia, que ele ainda vai dizer assim: olha, eu me lembro quando nós íamos à casa do Senhor, quando íamos com a multidão. Alguém agora está distante da casa do Senhor, longe, segundo ele, privado de fazer aquilo que ele gostava, não sei o motivo, mas ele diz que no seu coração ainda ele sente saudade, aleluia. E o que eu acho mais bonito nesse salmo é que ele não desiste, porque ele diz assim: olha, eu digo a minha alma, espera em Deus, aleluia, porque a situação não favorece, o lugar onde eu estou não está favorecendo, mas eu ainda o louvarei, glória a Deus. E outros salmos nós encontramos ainda também homens compondo, aleluia. Eu acho bonito quando no Salmo 20 e 21, Davi ele vai fazer uma oração no 20, porque ele vai entrar em uma guerra pedindo a Deus proteção. No 21, aleluia, depois de já estar com a vitória nas mãos que o Senhor o dera, ele sai agora agradecendo a Deus por aquilo que Deus o tinha proporcionado em meio à guerra, aleluia. E os salmistas eles compuseram, aleluia, não só nas adversas situações deles, mas também do seu cotidiano. Alguns compuseram uma canção olhando para a vida dos irmãos. Eu acho bonito
que o salmista no Salmo 107, a partir do verso 33, se não me falha a memória, 23, perdão, aleluia, ele usa uma situação que acontecia ali todos os dias. Ele diz que alguns descem às águas e negociam, trabalham nas grandes águas, aleluia, e esses veem as maravilhas do Senhor dia após dia, porque Deus manda e as ondas se levantam, e quando as ondas se levantam, esses homens sobem aos céus e descem também aos abismos. Mas quando eles estão no meio do mar, no meio do oceano, e a sua habilidade de navegador, nada lhe serve mais, porque o mar já está bravo ou bravio, aleluia, o salmista diz que ali eles clamam ao Senhor, e o Senhor os ouve e os faz alcançar o seu porto desejado, e glória a Deus, aleluia. E quando nós olhamos para os homens e mulheres de Deus, nós encontramos alguns que se fez presente, aleluia, o Senhor mediante a um louvor, aleluia. Eu me lembro de Jó, quando passando pela sua prova, sua tentação, um dia Deus olha para ele, aleluia, e eu acho bonito o questionamento que Deus faz: Jó, onde estavas tu quando eu fundei a terra, coloquei os seus eixos? Eu imagino que em uma linguagem talvez mais para os dias de hoje, onde você estava, Jó, quando tudo começou. E Deus não está sendo ignorante ao ponto de menosprezar Jó, aleluia, Ele só está mostrando para Jó o tamanho dele. E eu acho bonito que nesse momento se faz necessária uma adoração dos lábios de Jó. E no capítulo 42, no livro de Jó, ele responde a Deus com aquele versículo conhecido que nós conhecemos bem, que se tornou até canção. Ele diz: Senhor, bem sei eu, aleluia, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Aleluia. Eu me lembro também, aleluia, de Gênesis capítulo 12, versículo 7. Deus, ele chama Abraão um dia, ele promete para Abraão que ele teria uma terra, um lugar bom, onde seria dele, da sua família e descendência. Ele sai da sua terra como o Senhor havia ordenado, ele chega no lugar onde Deus o tinha prometido, e quando ele chega ali no versículo 7, a Bíblia diz que o lugar não estava da maneira que Deus tinha falado, aleluia, mas era uma terra seca, um lugar onde ele não poderia acampar. Mas a Bíblia diz que no mesmo lugar o Senhor apareceu a Abraão, no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis. Quando o Senhor aparece a ele, aleluia, a Bíblia diz que Abraão edifica um altar ao Senhor, e o tema do altar é: porque aqui me apareceu o Senhor, aleluia. Depois ainda me lembro de Moisés, por que não? Glória a Deus. Moisés, quando nós abrimos a palavra do Senhor no segundo livro da Bíblia, no seu capítulo 14, versículo 15, aleluia, depois de o povo estar de frente para o Mar Vermelho, aleluia, indo embora, e a Bíblia diz que eles estão agora cercados por Faraó e o seu exército, e não tem para onde correr. Mas mais uma vez uma canção se faz necessária a Deus. Moisés, ele clama ao Senhor de maneira tal que Deus responde a ele dizendo: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Eu quero abrir aqui um parênteses para te dizer: eu não sei qual a situação, a forma que você chegou aqui. O nosso exterior muitas das vezes parece bem, mas é Deus que sabe do nosso interior. Mas a palavra que Deus me toca para te dizer nessa noite é: aleluia, somente louva ao Senhor e marcha, porque Deus está contigo. Aleluia, porque Deus vai contigo. Somente louva ao Senhor e marcha, porque o inimigo pode até pensar, o vizinho da direita e da esquerda pode até pensar que Deus te abandonou, mas diz o Senhor que Ele ainda está contigo e que Ele não te abandonou. E a palavra do Senhor diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Eu me lembro ainda, irmãos, de uma mulher e de um filho, aleluia, chamada Agar e Ismael. Um dia eles pegam uma porção, Abraão os chama, dá uma porção de água, de alimento, para tantos dias no deserto, mas eles passam da conta, e cessa a água. Agora, a Bíblia diz que Agar, ela toma uma distância de um tiro de arco do seu filho Ismael, e a Bíblia ainda ressalta dizendo assim, porque ela não queria ver o menino morrer. Eu me lembro, quando eu estava na quinta série, o finado professor Luiz Carlos me dava aula de história. Eu me lembro de um dia, de uma aula, que ele disse assim: olha, quando se tinha uma guerra, o soldado sabia
que o primeiro momento onde ele podia perder a sua vida era na distância de um tiro de arco, e alguns chamavam de a distância da morte, porque é onde eles deixavam tudo para trás, e sabiam que dali talvez eles não sairiam mais, porque agora os arcos já poderiam os alcançar. Agora ela toma a distância de um tiro de arco do seu filho, ou a chamada distância da morte, e a Bíblia diz porque ela não queria ver o menino morrer, aleluia. Mas quando ela toma a distância, a Bíblia diz que ela levanta a sua voz e brada chorando. E enquanto ela chora, eu imagino Deus, bem como diz o salmista no Salmo 113, versos 5 e 6, quem é como o Senhor nosso Deus, que se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Eu imagino Deus se inclinando e dizendo: Agar, por que choras? Enquanto você chorava desse lado, do outro lado o menino clamava ao Senhor, e a boa notícia é: Deus ouviu a voz do menino. Há situações na nossa vida, aleluia, que o dinheiro já não pode mais nos ajudar, que a firma, o patrão não pode nos ajudar, há situações na nossa vida que a família não pode nos socorrer, mas quando nós levantamos as nossas vozes e clamamos ao Senhor, o Deus vivo, Ele é o socorro bem presente, aleluia, Ele se faz presente, aleluia. E a Bíblia diz que foram-lhe abertos os olhos. É isso que eu acho interessante, que a Bíblia não diz que Deus fez brotar uma fonte, mas diz que foram-lhe abertos os olhos, e ela enxergou a fonte que já estava lá. Às vezes nós passamos por dificuldades que nos cega a vista, aleluia, a saída que é o Senhor está do lado, bem presente, mas nós não enxergamos ao Senhor. Mas quando nos lembramos de Deus, aleluia, Ele invade o ambiente e se faz presente. Ontem eu estava em uma festividade de jovens, e o tema dos jovens era Sansão, aleluia, conectado em Deus, desconectado do mundo, aleluia. E eu me lembro que Deus me tocava para dizer à igreja ontem assim: olha, no último dia da vida de Sansão, estavam todos reunidos para ver o fracasso, estavam todos reunidos para ver, aleluia, a queda daquele que era conhecido como o mais poderoso, aleluia, dos judeus, dos hebreus, aleluia, o mais poderoso dos filhos de Israel. Aí tinha gente agora dentro do templo, tinha gente em cima do templo de Dagon, para vê-lo, aleluia, passar vergonha. Apontavam para ele e diziam: está aí, aquele que tanto assolou, multiplicou o número dos nossos mortos, agora ele é a vergonha. Aleluia, mas em um momento Sansão se lembrou de Deus, aleluia, rogou ao Senhor que lhe desse força mais uma vez, e Deus lhe concedeu a força, e mais numerosos foram os números, aleluia, dos mortos filisteus no dia da morte de Sansão, do que em toda a sua vida. O que eu quero te dizer com isso? Quando nós clamamos ao Senhor, aleluia, Ele envergonha aquele que tentou nos envergonhar. Quando nós levantamos as nossas vozes para levar o Senhor, aleluia, Ele mostra que para nós até perdemos o controle, aleluia, nós até não tínhamos saída, mas Ele mostra que na palma das mãos dEle o controle nunca saiu, e que sempre esteve lá, porque Ele é Deus e está sentado no trono desde a eternidade, aleluia. E queira o diabo não, aleluia, Ele continua lá, e não há ninguém, aleluia, nem no material nem no espiritual, que possa o tirar de lá. Aleluia. Agora o que acontece aqui é diferente. A Bíblia diz que Deus rejeita Saul, chama o profeta Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Pega a sua botija de azeite e vem. Aleluia. E Samuel, ele chega à casa de Jessé, e ele vai passando os seus filhos, e passa o primeiro, o segundo, e ele vai imaginando que os mais fortes, mais belos à vista seriam o rei escolhido por Deus, e passam todos os moços, e a Bíblia diz que Samuel pergunta se acabaram-se os mancebos. Então é mandado chamar o último deles, esquecido, aleluia, pastoreando ovelhas. E Davi então entra na casa. Eu acho tão bonito, aleluia, porque quando Samuel percebe que dentre eles ainda não estava o rei que Deus havia escolhido, ele pede para que todo mundo se levante, até que chegasse o moço. Quando o moço chega, Deus confirma no seu coração, então todos podem se assentar à mesa, aleluia. Mas
A Bíblia não disse que o desejo de ser rei era de Davi. A Bíblia disse que o desejo de que Davi reinasse era de Deus. Eu já disse aqui e repito, Deus olhou para Davi e disse: é um homem segundo o meu coração. Aleluia. E a promessa que Deus faz para Davi não era a princípio o seu desejo, mas depois se torna. Por quê? Porque um homem que é segundo o coração de Deus, aleluia, ele não é amante das suas próprias paixões, mas ele quer estar onde Deus quer que ele esteja. Aleluia. Ele quer estar, como diziam antigamente. Eu me lembro quando eu me converti, ainda era uma criança. Eu lembro que os pregadores iam na igreja e pregavam dizendo assim: se ponha na brecha, esteja lá quando Deus precisar de ti. E Davi, ele se coloca onde Deus queria que ele estivesse. Mas ele não procurou matar Saul, não murmurou com Deus pelo tempo da espera do cumprimento da sua promessa. Mas a Bíblia diz que um dia um gigante filisteu, ele afronta agora o exército dos filhos de Israel, e não tinha homem dentro do arraial dos filhos de Israel que pudesse combatê-lo, ou que pelo menos tivesse coragem. E Davi então ele vem a mando de seu pai, ele chega na guerra, e quando ele chega na guerra, a Bíblia diz, e os irmãos conhecem a história, a narrativa bíblica diz que Davi então, com uma funda e uma das pedras que ele colhera no rio, ele derruba então aquele gigante, tira a espada do próprio gigante e corta a sua cabeça fora, e leva então a cabeça como prêmio até o seu pai. É o recado da guerra. A vitória é para o rei Saul, mas a cabeça o seu pai tinha te dito: traz para mim, aleluia, notícias da guerra. E Davi ele volta com um troféu dizendo: está indo tudo bem, aleluia. Saul então promete e entrega a ele a sua filha em casamento. Nós conhecemos bem a história, e a Bíblia diz que ele chega, ele se casa, e Saul então o inveja, porque agora os homens não cantam mais para o rei Saul, mas começam a cantar para Davi. Cantam que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E o seu coração então se enche de inveja, e ele procura matar Davi. Por diversas vezes ele tenta matar Davi, até que um dia ele lança um dardo com toda a sua força na direção de Davi, e Davi então foge, aleluia, e ele chega até o deserto de Judá. É isso que eu acho interessante. Nós citamos aqui, eu citei diversas pessoas clamando a Deus em suas dificuldades, aleluia, homens e mulheres que passaram, aleluia, pelo vale da sombra e da morte, e clamaram a Deus, e Deus os atendeu. Mas agora Davi está no deserto de Judá, aleluia. E quarta-feira, pastor Fábio, eu estava meditando nesse salmo, aleluia, já passava da meia-noite, aleluia, e eu me lembro que eu lia esse salmo sentado na cozinha, e eu perguntei ao Senhor, e eu falei: Deus, como pode, aleluia, o homem que não fez o mal, mas contribuiu ser perseguido? E eu me lembro que no meu diálogo com Deus, eu me lembro de olhar no relógio, era 00:04, minha esposa e minha filha estavam dormindo, e eu sentado na cozinha lendo a Bíblia com flash no celular, aleluia. E quando eu comecei a ler, antes de iniciar a leitura no primeiro verso, eu senti quando o Espírito Santo, aleluia, esteve do meu lado, e eu ouvi ele me fazendo uma pergunta: e se fosse você no deserto de Judá? Eu fui ler, parece que o Espírito Santo me disse: não lê, ainda não me responde primeiro. Eu estava sentado na minha cozinha, eu olhei no celular, no flash, e era 00:04, eu disse: Senhor, se fosse comigo, eu ia pedir para o Senhor me tirar de lá o mais rápido possível, aleluia, porque primeiro, Davi era um pastor de ovelha, ele está acostumado, aleluia, com água fresca, pastor Fábio, ele está acostumado, aleluia, com os melhores caminhos. Tem-se o deserto, mas ele sabe, aleluia, onde está os melhores pontos. E segundo, Senhor, aleluia, o desejo não era primeiro de Davi, foi o Senhor que quis que ele fosse rei, aleluia. Então se fosse eu ia dizer: Deus, me tira daqui agora. E o Espírito Santo tocou no meu coração mais uma vez e disse assim: agora pode ler. E quando eu comecei a ler, eu me senti, aleluia, o servo mais fraco que Deus tem na face da terra. Porque Davi, passando por todas essas dificuldades, ele poderia levantar sua voz e dizer: Deus, eu não queria isso, foi o Senhor que me colocou aqui, aleluia. Eu não pedi para ser rei, foi o Senhor que me ungiu.
Eu estava no campo pastoreando as ovelhas do meu pai. Aleluia. Brigando sim com o urso e com o leão, mas ali já estava tranquilo, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Agora aqui eu estou correndo pela minha vida, aleluia. E o Senhor disse para mim ler agora, aleluia. E quando eu comecei a ler, eu me senti mais fraco, porque ele disse: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, aleluia. A minha carne anseia por Ti em uma terra seca e sedenta onde não há água. Eu disse: Deus, eu ia clamar e dizer: dê-me um pouco de água, mas Ele está dizendo que apesar de a carne estar com sede, Ele prefere o Senhor, aleluia. Apesar de a carne estar com sede, Ele prefere saciar os desejos da alma. E a alma tem sede de Deus. Eu não sei qual é o ritmo, mas no meio da perseguição e no meio do deserto, ele começa a compor essa canção para Deus, aleluia. Porque a tua benignidade, aleluia, é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. E essa mensagem mexeu comigo. Eu disse aqui no princípio, porque eu venho de um bairro difícil, e ali eu aprendi quando se faz necessário uma canção, um louvor a Deus. E os salmistas louvavam a Deus, irmãos, não como alguns, perdão dizer isso, mas como alguns louvam hoje. Alguns compositores, aleluia, compõem alguns hinos que são egocêntricos, mas eles compuseram um hino, aleluia, nas adversidades que alcançava o trono de Deus, como o princípio que o louvor tem que ter, que é primeiro, exaltação, dar brilho ao nome de Deus. Alguém estava quase morrendo, mas mesmo assim ele preferia exaltar o nome do Senhor. Eu me lembro, aleluia, das dificuldades. Eu me lembro quando eu saía sexta-feira para ir na igreja, aleluia, e alguns parentes, familiares chegavam lá e falavam assim: olha, ninguém da família deu certo, não é esse aí que vai dar. Eu me lembro quando a gente ia ainda sexta-feira para o monte, pastor Fábio, e o pastor Sebastião, com aquela calmaria dele, ele começava a orar. E eu me lembro de uma oração que até os dias de hoje, quem dobra o joelho do lado dele, escuta ele fazendo. A oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra em meio aos anos, e no meio dos anos faz a tua obra conhecida. E eu me lembro que no meio daquele bairro, aleluia, com amigos que se perderam, eu tenho um amigo que estudou comigo na mesma classe de aula, que cresceu e um matou o outro, por causa da droga, por causa do crime. E eu me lembro que quando o pastor começava a orar dizendo: Senhor, aviva a tua obra, eu estava no meu cantinho, às vezes sem nada para comer em casa. Se a minha mãe estivesse aqui, ela confirmava, por vezes eu e minha mãe comia miojo todos os dias, pastor Fábio. E eu me lembro que quando o pastor Sebastião dizia: aviva a tua obra, eu dizia: Senhor, usa-me para isso. Aleluia! Alguém apontava para mim e dizia: não vai dar certo. E eu falava: Deus, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Agora o salmista está no meio do deserto, fugindo do chamado, aleluia. E se fosse pela vontade dele, primeiro talvez ele já tivesse desistido e ido embora, mas a vontade primeiro é de Deus, aleluia. Porque não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu, aleluia. Eu não sei, irmão, se tem alguém aqui passando por tempos de crise difíceis, mas é momento, e o tema e a festa é propício para isso, de levantar a sua voz e oferecer a Deus o seu melhor louvor. Seja ele um glória a Deus, seja ele um aleluia, seja ele uma lágrima, seja ele um mistério em línguas com Deus, mas não deixa o Senhor passar nessa noite sem que antes ele te toque. Zaqueu, sobe no sicômoro, porque Jesus vem aí, e convém a ele hoje repousar em tua casa. Aleluia! Oh, aleluia! Para encerrar, 3 minutos. Jó clamou a Deus. Na adversidade, Deus restituiu tudo que ele tinha. Os amigos, a esposa chegou a pensar que ele ia morrer, mas Deus o restituiu. Aleluia. Abraão clamou a Deus no altar, Deus deu um escape para ele, quando ele volta do Egito, mesmo tendo desobedecido a Deus lá, mentido, aleluia, Deus proporcionou para ele tudo o que lhe havia prometido. E nós que estamos aqui, fazemos parte da descendência que Deus disse para ele um dia, será maior do que as estrelas. Sabe por quê? É o pai das 3 grandes religiões monoteístas.
Moisés clamou a Deus em frente ao Mar Vermelho e o mar se abriu. Agar e Ismael no deserto pensaram que eles mesmos iam morrer, mas a Bíblia diz que do menino Deus fez uma grande nação. Aleluia. Agora está Davi no deserto correndo pela sua vida, talvez pensando até que ia morrer. Eu acho interessante, porque eles acreditavam que Deus estava unicamente dentro do templo em certo período. Por isso que Davi está dizendo assim: eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Quando eu me deito na minha cama, eu lembro do Senhor que está lá. Aleluia. Ele está dizendo: Deus, aleluia, eu me lembro que eu vi o Senhor no santuário. Aí depois ele diz assim: para mim é melhor, aleluia, ao meu simples entendimento. O verso 3 é Davi louvando a Deus com a canção e dizendo assim: eu nem preciso ser rei se o Senhor não quiser. Eu nem preciso mais sair desse deserto se o Senhor não quiser. Se o Senhor quiser, que Saul possa até me encontrar, porque para mim é melhor a tua graça, aleluia, a tua benignidade, do que a minha própria vida. Só de o Senhor me garantir o céu, aleluia, já me é melhor. E para encerrar, aleluia, eu quero te dizer isso, João capítulo 14, no Evangelho, aleluia, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não tivesse eu vou, não teria dito. Eu vou para o Pai, e se eu for para o Pai vos preparar lugar, eu virei outra vez para te buscar, porque aonde eu estiver, eu quero que estejais vós também. Aleluia. Então canta, povo de Deus, se alegra na presença do Senhor, aleluia, exalta o nome dele, porque ainda que nós tomarmos aqui, ele tem o céu preparado para a sua igreja. Aleluia, ele tem o céu preparado para você. Aleluia, ele tem o céu preparado para esse coral. Pastor Ezequiel, aleluia, se nós tomarmos aqui, amanhã nós vamos ouvir o Senhor cantando lá na glória. Aleluia. Alguém tenta fechar e calar a boca do servo de Deus, mas se eles nos calarem aqui, uma voz se levanta lá no céu, aleluia, lá no céu, e é para lá que nós vamos. Eu vou orar. Com a permissão do pastor, se coloca de pé, eu vou orar. Aleluia. Aleluia.